Olá, seja bem-vindo a mais um Complexidades, o podcast do ITCO. Hoje aqui vamos falar um assunto muito importante, tá? Sobre a reforma tributária. Nós temos um convidado especialista nessa área, né? Espero que você goste. E como sempre, Complexidades, né? Comprometido com você, tá? Para contar histórias, né? A gente trazer novas visões sobre a gestão urbana, sobre a gestão das cidades, para a gente desconstruir alguns mitos, né? Às vezes as pessoas criam mitos, né, sobre determinado assunto e não conhecem a fundo realmente como é que funciona, tá? Mais um Complexidade no ar. Hoje aqui com um super convidado, o professor Lucas Moraes está aqui com a gente, tá? Seja bem-vindo à nossa Complexidade. Tudo bom, professor? Tudo bom, né? Satisfação estar aqui com vocês. Obrigado, Selomar, pelo convite, né? Aliás, um convite mega especial, né? Eu que estou acostumado a falar de reforma tributária, né? Hoje falando dos impactos para os municípios, né? É um tema que ele é de extrema importância, ele precisa ser mais discutido, mais difundido, né? Aliás, é no município que nós vivemos. Então fica aqui a minha satisfação de estar aqui contigo e conte sempre comigo, Selomar. Obrigado, Lucas. Pessoal, você que é prefeito, vereador, né, gestor, secretário nas cidades, fiquem atentos a essa entrevista, ela é muito importante, porque a reforma tributária, eu participei de uma palestra aqui com o professor Lucas outro dia, eu fiquei sabendo cada coisa que vai acontecer, que vai mudar com os municípios. Quem não tiver preparado, né, professor, vai ter problema, né? Então, estou aqui, né, professor Lucas Moraes, é auditor de tributos, já ocupou os cargos de gerente do Simples Nacional, né, superintendente da administração tributária e secretaria executiva de finanças do município de Goiânia. Tá? Atualmente está como presidente do Conselho Tributário e Fiscal do município de Goiânia. Também é membro do programa de assessoramento técnico à implementação da reforma de tributação sobre o consumo, né, nomeado pelo secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda. Tá? Pessoal, estamos trazendo aqui um convidado que realmente entende do assunto. Participei dessa palestra, você sabe que eu sou comprometido em trazer pessoas técnicas que realmente conheçam a área. Tá? Então, reforma tributária. Professor Lucas, seja bem-vindo novamente então, ao nosso programa. Né? Vamos começar. Já eu queria que o senhor falasse para nós aqui, tá, o que mudou na reforma tributária, afinal, o que é a base de tudo, né? Você estava me falando ali na palestra, né, que é que eu participei, estava falando justamente que vai mudar agora. Antigamente era pela demanda, né, pela produção era tributado, agora vai ser pelo consumo, quer dizer, basicamente, onde eu tiver mais população, eu vou ter mais receitas, né? Tô certo? É por aí? Conta pra gente. É por aí mesmo, né? Primeiro, nós precisamos entender que, embora o assunto seja reforma tributária, né, ele não trata apenas da relação jurídica tributária. Aliás, esta relação jurídica ela tem efeitos sobre todos os cidadãos, né, sobre a cidade, ela tem todos os efeitos. Então, a reforma ela extingue um sistema tributário que está vigente desde 88 e cria um novo sistema tributário. E os efeitos eles são diversos. Tem a extinção de alguns impostos, alguns tributos, extinção de PIS, COFINS, de IPI e também do imposto estadual, que é o ICMS, e a extinção do ISS, que é o imposto municipal. E no lugar vem dois novos tributos, os que são chamados CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, e o IBS, que é o imposto sobre bens e serviços. Né? E a principal mudança é quanto ao local de incidência desses novos impostos. E aqui a distribuição de receitas, alguns municípios ganham mais, outros ganham menos, alguns municípios vão perder muito dinheiro e vão ficar sem quase nada, e alguns municípios vão ganhar muito dinheiro a ponto de não saber mais o que fazer com esse dinheiro. E claro, quem está nos assistindo, né, igual o Selomar falou, é prefeito, é secretário, você precisa entender o que precisa fazer para ganhar, quem que perde, por que perde, exatamente para se planejar e evitar esse desastre. Muito bom. Lucas, eu fiquei assim, realmente impressionado, né? A gente vinha acompanhando as notícias sobre a reforma tributária, né? E, e na tua palestra você foi muito claro, transparente, você realmente domina o assunto, né? E uma das coisas que me chamou muito a atenção, né, que o foco, a gente que trabalha com planejamento urbano, o foco era sempre, olha, eu preciso ter indústria, eu preciso ter logística, eu preciso ter empresas na minha cidade, né, que vão gerar mão de obra, né, vai reforçar, mas também vai deixar imposto lá na cidade. E agora está mudando isso, Tá né? Às vezes mudando. pode acontecer de eu ter uma cidade e não ter indústria nenhuma e eu estar recebendo muito investimento, muito tributo, né?
Como é que Isso. é isso, né? Vamos Tem lá. como traduzir para nós aqui? Porque eu sei que é difícil um assunto técnico, né? Às vezes nem todo mundo domina, às vezes tem o prefeito não domina tanto, mesmo o secretário de finanças às vezes, do município às vezes acaba não dominando tanto isso, né? Sim. Vamos lá, deixa eu fazer um paralelo, né, Tá, Silomar? Eu acho que facilita entre o modelo atual e o novo modelo com a reforma legal. tributária, né? Os estados, ele tem aí o ICMS. O ICMS, ele é dividido entre o estado de origem e o estado de destino. Então, se, por exemplo, uma empresa se instala aqui no estado de Goiás e ela vende para São Paulo, parte desse ICMS fica em São Paulo e parte fica aqui na origem, que é o estado de Goiás, né? Então, acontece essa repartição. Quando eu vou para um imposto municipal, que é o ISS, também tem essa divisão. A depender do serviço, por exemplo, um serviço de educação, ele é onde está o estabelecimento do prestador. Então, se eu montar uma empresa em Goiânia hoje e der aula no Brasil inteiro, o imposto é de Goiânia. Não me interessa onde eu fui dar aula e não me interessa quem contratou o meu serviço. Tá? Ele é de Goiânia. Né? Alguns serviços é onde foi executada a obra, exemplo, um serviço de engenharia civil. Né? E alguns até mesmo no local do tomador do serviço, mas isso é minoria. Tá? Então acontece uma divisão pelo local onde está o valor adicionado. No modelo novo, CBS e IBS, 100% da arrecadação ele vai ser direcionado para o destino. Então, no modelo novo, se eu tenho uma instituição de ensino aqui no município de Goiânia, que hoje esse imposto é 100% de Goiânia, se ele vende aulas online, quem compra está fora de Goiânia, todo o imposto vai para fora de Goiânia. Se hoje eu tenho uma empresa, uma indústria estabelecida no estado de Goiás, né, que muitas vezes que veio motivada por benefício fiscal, quando ela vende para fora do estado de Goiás, nada disso é do estado de Goiás. Né? Então aí começa a se discutir, é uma discussão tanto para as empresas quanto para os entes federativos. Para a empresa, vale a pena ficar aqui? O ente federativo, o que eu preciso fazer para manter essas empresas aqui? Então muda-se toda a lógica de arrecadação. Então, você está me falando do ICMS, vamos começar pelo ICMS aqui, pelo final, né? Depois a gente vai no ISS. No ICMS, o modelo atual, se eu tenho uma indústria no estado de Goiás, o que ela produz, o ICMS, parte dele fica aqui e parte vai para o destino. Perfeito. No novo modelo, o que eu produzo agora, 100% do ICMS vai para o destino, não vai mais, não fica mais nada aqui. Vai para o destino. Então, se, por exemplo, eu montei uma empresa aqui no estado de Goiás, e coloquei esse produto na internet para vender. E quem compra de mim é de Salvador, de Fortaleza, de Belo Horizonte, lá está o destino. Então, cada vez que eu faço essa operação, 100% do imposto é devido no destino. E aí, para as empresas, há uma mudança de lógica. Eu paro de discutir aonde eu vou me estabelecer, porque a tributação não está mais naquele local, e passa a discutir de para quem eu vou vender, onde está o mercado consumidor. Então, o dinheiro ele não vai estar mais onde está a produção, ele vai estar onde está o consumo. Né? E aqui a gente abre várias discussões, inclusive relacionadas a plano diretor de cada cidade. Por exemplo, se eu pegar uma cidade, então, hoje, né, pegando um exemplo, e nessa cidade tem um frigorífico, mas é uma cidade pequena, ela seu 10 mil, 15 mil, 20 mil habitantes, né? E ela fica hoje com parte dessa receita da produção do frigorífico. Mas esse frigorífico, ele manda toda a produção dele lá para São Paulo, para Minas Gerais, ou até exporta, né? Não vai ficar mais nada daquela receita para o município? Não, a priori não vai ficar mais nada porque o destino está fora, né? Aliás, vai ficar uma pequena parcela do que é consumido efetivamente no município. Posso dar um exemplo muito, muito claro disso, né? O município de Senador Canedo. Ele é um grande distribuidor de combustível. Qual o percentual do combustível dessas distribuidoras que são consumidos em Senador Canedo? Acho que um percentual muito pequeno, né? É isso que vai ficar para Senador Canedo. O resto vai tudo para o destino. Então, de novo, né? Vamos pegar os exemplos, que os exemplos é a melhor coisa. Né? Senador Canedo tem uns 100% de produção lá 100% da produção dele de distribuição de diesel ou de gasolina, né? Dos combustíveis. Se 1% é consumido só em Senador Canedo, os outros 99% desse tributo, né? Dessa carga fiscal, não vai ficar mais no município, que antes ficava, né? Que antes ficava. Era dividido, né? Não ficava integralmente. Era origem e parte no destino. Sim. Mas com a nova tributação vai ser 100% do destino. Caraca.
Prefeito, eu falei que o assunto era muito bom, né? Eu vi a palestra, fiquei muito interessado, porque muda do ponto de vista do planejamento urbano. As cidades têm que se preparar agora, pelo que eu estou entendendo, né? A gente ainda está estudando com a nossa equipe muito isso aí, tá? Eu estava conversando aqui, o professor Lucas vai fazer parte também agora da nossa equipe do ITCO, né? Para a gente poder dar um diagnóstico para os prefeitos sobre essa questão, né? Que eu tenho que atrair efetivamente? Eu tenho que atrair mais empresas? Que tipo de empresa eu tenho que atrair? Ou eu tenho que atrair, focar mais em atrair população, né? Para a minha região, para a minha cidade. Então eu tenho que começar a perceber o que o cidadão quer. Eu quero uma cidade mais calma, segura, eu quero bom IDH, quero boa educação. Vai acontecer, acho que uma disputa muito interessante. Não sei se você já parou para pensar nisso, né? Uma Sim. disputa saudável, né? Quem é que vai ter uma melhor gestão para atrair população e ter receita, né? Sim, e agora não é trazer a indústria, eu tenho que trazer a população, né? E aí eu começo a imaginar que várias cidades, que nós temos cidades que acomodam as indústrias e ao redor eu tenho várias cidades que acomodam os trabalhadores, né? Que são as cidades dormitórios. Então veja, nessa situação a sua cidade pode ter um monte de indústria, mas se ela não trouxe esses trabalhadores, né, para se tornar um cidadão daquela cidade, não adianta a indústria estar lá, né? Ela vai ficar na cidade vizinha, que é a cidade dormitório, que é onde ele declara o endereço dele. Então, se ele, mesmo que ele trabalhe na sua cidade, se o endereço dele é na outra cidade, é para lá que ele está puxando a tributação, né? Então, você, é claro que trazer a indústria tem as suas vantagens, não estou dizendo que não vai trazer, né? Eu preciso aqui de geração de renda, geração de emprego, tem toda uma lógica além da lógica tributária. Mas agora você tem que proporcionar a qualidade de vida do trabalhador para que ele também esteja na sua cidade. Sim, e atraia mais pessoas, né? A indústria também vai querer saber o seguinte: onde é que o cidadão quer morar para eu me estabelecer, né? Eu vou dar um exemplo aqui de outro dia conversando com um gestor de um município, né? Que muitas pessoas, algumas empresas estavam reclamando que eles não conseguiam mão de obra porque as pessoas não queriam morar naquela cidade, a cidade não oferecia qualidade de vida, né? Então é um novo paradigma que a gente tem que enfrentar, né? Sim, sim. Bem legal. Deixa eu te perguntar, então, assim, de uma certa forma, né, Lucas, eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais técnica, né? Depois vamos voltar no ISS, que a gente não falou, a gente falou muito agora do ICMS, né? Perfeito. Vamos falar um pouquinho do ISS, não vamos esquecer. A reforma tributária tira essa autonomia dos municípios? Como é que você percebe isso? Qual é o impacto dessa arrecadação? Está tirando autonomia ou não? Ela tá tirando a autonomia, aliás, não é pouca autonomia, né? Não só dos municípios, mas também dos estados, né? Isso porque o ICMS hoje, o estado tem uma plena autonomia, né? O estado define as regras, embora as regras gerais já estejam em lei complementar federal, mas vamos lá, 90% das regras cada estado define as suas, cada estado define a sua alíquota, cada estado pode conceder os benefícios fiscais que ele entender que são razoáveis, né? E o município também faz a mesma coisa, ele faz a gestão do ISS. Nós temos exemplo aqui no município de Goiânia, né? O Centraliza, o centro de Goiânia que está abandonado, e a principal política para a revitalização do centro é a política tributária, ou seja, concede-se benefício fiscal para imóveis residenciais, para estacionamento, para diminuir o trânsito, fornece benefícios fiscais para empresas de setor de serviços que se estabelecer no centro. Ou seja, a política fiscal ela é essencial para mim decidir para onde eu levo a cidade, para onde eu freio o desenvolvimento, né? E uma vez que o município não pode mais dar benefício fiscal, ele perde essa capacidade. Né, ele perde essa capacidade. O Estado não pode dar mais uma isenção de ICMS, né, é proibido agora na reforma tributária. Ele também perde essa capacidade. Né, então o critério passa a ser outro, além do tributário. Legal. Já que você falou do ISS, do caso do Centraliza, você estava falando, eu estava me lembrando do Centraliza. Tá? Pessoal, também fique ligado. Tá? Nosso próximo programa a gente vai estar falando sobre retrofits, vamos falar um pouquinho sobre o Centraliza, vai ser bem legal. Eu queria falar uma coisa assim, ó. O Centraliza está baseado justamente em diminuir o ISS, né, de 2% para uma determinada região. Com a nova reforma, o município não vai poder fazer mais isso? Ele não vai poder fazer, né? O município perde a capacidade. Aliás, o ISS ele se extingue, nós não teremos mais o ISS, entra o IBS. E no IBS é uma legislação federal.
E todos os municípios, quase 6 mil municípios, vão obedecer essa legislação, e assim como todas as legislações estaduais de ICMS deixa de existir, passa a ser a legislação federal. E nenhum benefício fiscal pode ser dado nem pelos estados e nem pelos municípios. Ou seja, nesse caso, enquanto existe o ISS, ele vem diminuindo, ele existe até 31/12/2032. Aquele benefício do município está valendo. Mas quando virar a chave integralmente e vir o IBS, ele é integral, mesmo que esteja na região central. Tá. Porque eu estava vendo aqui, o município já estava com um projeto de lei, até em votação, né? O município de Goiânia já estava com um projeto de lei, né, do Centraliza, onde tinha esse desconto. Então, provavelmente, vai ter que ver uma outra solução. E aí, já te perguntando, né? Claro que a gente está falando de uma forma geral, né, do que está acontecendo na reforma tributária, o impacto para os municípios, mas eu também te queria falar um pouquinho sobre. Não, vai ter uma regrinha de transição, né? Você estava explicando na palestra que você deu, né? Vai ter uma regra de transição, não vai ser de imediato. Quando é que começa, por exemplo, o ICMS acabar? Quando é que o ISS acaba? Como é que está isso aí? Vamos lá. Então, nós temos uma transição a nível federal, né? Então, a nível federal, eu tenho extinção do PIS, COFINS e IPI. Né? Então, eles vão ser extintos, eles vão vigorar até o final de 2026. Mas já no início de 2026, já se apura-se a nova CBS. Uhum. Então, eu tenho ali até o final de 2025 o modelo de hoje, 26 eu tenho o modelo de hoje mais o modelo novo, simultâneo, numa alíquota teste, e em 27 só o novo. Uhum. Né? Então, 1º de janeiro de 2027 não tem mais PIS, não tem COFINS, não tem IPI. Só CBS. A nível estadual e municipal, tem uma transição mais gradual, né? Então, até o final de 2028, o ICMS se aplica e o ISS se aplica na sua integralidade. Em 2029, 30, 31 e 32, eu venho diminuindo o ICMS e o ISS. Então, eu apuro ICMS e ISS, pago 90% dele, apuro o novo IBS e pago 10%. 2030, pago 80%, 20%. 2031, 70%, o IBS eu pago 30%. 2032, ICMS e ISS eu pago 60% do que eu apurei e pago 40% do IBS. E a chave vira integralmente em 2033. Então, 1º de janeiro de 2033, acabou o ICMS, acabou o ISS, só IBS. Eu acho que quem vai nos assistir vai dar um reprise aqui. A gente aumenta a velocidade para assistir, né? Ele vai diminuir a velocidade. Vai ter que diminuir. Não, pessoal, eu trouxe aqui esse assunto porque para mim foi impactante a palestra, né? É uma informação muito importante para quem é gestor municipal, né? Vai mudar vários paradigmas. A gente já está conversando com a nossa equipe de urbanismo para a gente ver, né, o que vai impactar para as cidades, para poder entender e para poder planejar as cidades, né? Então, assim, é um negócio que impacta muito. Sobre ainda a questão do ISS, né? A gente já viu aqui que vai ter uma transição. Então, a partir de 2033 vai vigorar isso como um todo, né? 2033 eu começo algumas cidades a perder. Pô, eu tinha uma receita de 100, daqui a pouquinho eu tenho uma receita de 40. Perfeito. Eu vi lá na palestra, não sei se entendi bem, né? Se eu fui bom aluno, né? Porque a culpa nunca é do professor, tá, pessoal? O professor sempre é bom, às vezes o aluno que não conseguiu entender. Vai ter um subsídio, alguma coisa para municípios que perderam muita arrecadação? Vai ter assim uma transição? Olha, cara, até você se acostumar com as receitas, com as indústrias que você perdeu, com a receita que você perdeu, vai ter algum tipo de contrapartida? Sim, na verdade não é uma contrapartida, mas todas essas datas que eu falei, ela é uma transição para o contribuinte. Mas quando eu falo em repartição de receita, essa transição ela é mais longa, aliás, bem mais longa, né? Porque ela vai até 2077. Então, em 2077 é que nós vamos estar nesse modelo integral, né? Então, parte do que se arrecada, ele continua sendo distribuído no modelo atual, e aí, de forma fracionada, isso vem migrando para o sistema novo, né? Uhum. E aí o município ele já tem que fazer uma tarefinha de casa, né? Urgente. Ele já tem que garantir uma boa arrecadação agora, porque essa arrecadação de agora, desse ano de 2024 e do ano de 2025, vai servir de base para as distribuições e a equalização dessa distribuição de receita nos próximos anos.
Então ele não pode ficar vou esperar então para ver o que acontece. Aí na hora que for dividir o bolo, ele sai prejudicado, porque o pedacinho, a cota parte dele é pequenininha, porque ele não arrecadava nada. Sim. Então, para quem é leigo, só tá fazendo é que nem a aposentadoria. Se eu registrei agora, durante, né, a minha vida ativa profissional, um rendimento maior, lá na aposentadoria depois vai ser maior. Exatamente. Eu vou ter um ganhozinho lá. Se agora eu não contribuir tanto, o meu pedaço lá de volta vai ser menor. Então, exato. Vai requerer dos municípios muito mais atenção nisso aí. Muito mais atenção, né? Tecnicamente, São Maria, eles chamam de receita de referência. Né? O que é a receita de referência? É o que eu estou arrecadando hoje, né? Para depois ser feita essa equalização lá na frente. Então, se hoje você está dormindo e está esperando as coisas acontecerem, essa sua receita de referência ela é pífia. Então, lá na frente, na hora que vir essa compensação, também vai vir em cima dessa receita de referência. Então, os municípios que não estão fiscalizando, que não estão arrecadando, acorda que a hora é agora. O que vai acontecer no seu município nos próximos 2 anos vai impactar o seu município em termos de receita até 2077. E assim, muitas receitas, às vezes, que os municípios abrem mão, acabam não cuidando, né? Por exemplo, atualização do cadastro imobiliário, a planta genérica de valores, taxa de melhoria, quer dizer, às vezes o município faz uma melhoria num parque, numa praça, alguma coisa, e não cobra disso do cidadão, né? Sim. Às vezes, eu não vou cobrar taxa de lixo, né? O Goiânia já está se mobilizando nisso, porque eu tenho uma verba aqui, eu vou conseguir segurar. Então, o município vai ter que se organizar toda essa parte tributária, financeira, para ele lá na frente não ter essas taxinhas que o pessoal acha que não dão tanto valor. Isso aqui é pequeno em relação do PNFM que eu recebo. PNFM não, do FPM, né? Do que eu recebo da FPM, né? Então, eu garanto isso. Ele não dá tanta atenção para essas outras, tá? Ele vai ter que começar a cobrar tudo hoje em dia, né? Ele vai ter que começar a cobrar tudo. Não pode deixar passar mais nada. Vai ter que começar a cobrar tudo, né? Porque senão ele vai tomar um susto logo ali na frente. E essa migração de indústria, isso aí foi pensado? Eu sei que você participou, né, ativamente nesse trabalho da reforma tributária, né? Você é um profundo conhecedor, um grande especialista aqui goiano, né, dessa área. Foi pensado nessa migração dessas empresas? As empresas vão estar saindo de uma cidade para outra? O que foi discutido sobre isso aí, né? Sim, foi pensado, né? E essa mudança ela é muito grande. A lógica da reforma é que o dinheiro fique onde tem população, né? A população que demanda serviço público. Então existe uma lógica por trás disso, né? Onde está a população, está o dinheiro, não onde está a indústria, né? Não é a indústria necessariamente que demanda serviço público. Por outro lado, Silomar, esse novo modelo ele gera uma preocupação muito grande. Né? Por quê? Porque nós temos várias cidades que têm população, mas ela nunca se preocupou em se industrializar, em criar ali, em gerar mão de obra, mas ela tem uma população muito grande. Você pega ali cidades do Nordeste, que grande parte hoje vive com o auxílio do governo, né? Mas ela não se industrializou. E temos estados, né, que se industrializaram bastante. O nosso estado de Goiás é um exemplo disso. Né? E se pergunta muito, esse estado que se industrializou, como o imposto não vai ficar aqui, qual vai ser o interesse dele de manter essa indústria? Né? Se pergunta muito isso, se a médio e longo prazo, se o Estado vai fazer o mesmo esforço para manter essa indústria, se não vai ter fuga de indústria. E do outro lado, pergunta-se, para esses que vão receber dinheiro, se eles vão receber com indústria ou sem indústria, qual vai ser a ânsia deles para receberem essas indústrias que estão saindo daqui? Então, a longo e médio prazo, eu pactuo disso, né, nós temos que fazer um desenho muito bem feito, porque as indústrias não vão para onde nunca estiveram e vão querer sair de onde estão hoje, né? Muitas vezes indo, inclusive, para países vizinhos. Né? Então essa é uma preocupação muito grande e eu acho que quem está nos assistindo, né, os prefeitos, os secretários têm que pensar sobre isso, tem que pensar sobre isso, porque o impacto ele vai ser sobre todo mundo. Sim, por exemplo, se eu tenho uma indústria que o meu mercado consumidor é Mato Grosso do Sul, daqui a pouquinho é muito melhor eu ir ali para o Paraguai, para a Bolívia, né, talvez, e ficar aqui, será? Isso pode impactar? Sim, isso pode, aliás, pode impactar, não pode acontecer, né? Isso pode impactar e muito, né?
Isso pode impactar em muito. Então, na verdade, não é uma guerra entre municípios, acaba sendo uma migração, né? E hoje, é porque a gente está falando muito na área de comércio, mas Uhum. quando eu falo de setor de tecnologia, essa é uma preocupação que eu tenho gigantesca, né? O setor de tecnologia hoje, uma empresa roda, estabelecida no Paraguai, na Bolívia, na Argentina, ou até nos Estados Unidos, na Europa, com toda a sua mão de obra aqui no Brasil de home office. Uhum. Né? Isso é plenamente possível. Eu falei isso outro dia em uma palestra, o seu Mário, faço questão de repetir aqui. O empresário, a lógica dele é diferente, né? A gente tem amor, a gente é bairrista, né? Não, eu quero ficar ali naquela cidade, que eu nasci ali, meus pais estão ali. O empresário mesmo, ele tem um globo, ele tem um globo na mão, ele gira o globo, onde paga menos imposto, ele fala, é aqui. E ponto final. Né? Ninguém muda ele de ideia. Uhum. Né? E assim funciona. Legal. Uma outra coisa que a gente estava falando vai influenciar também na geração de emprego, quer dizer, algumas cidades podem desaparecer do mapa, porque se eu não tenho emprego na cidade, as indústrias não ficaram, cidades pequenas, de 2.000, 3.000 habitantes, 5.000 habitantes, né? Se eu não tiver emprego lá, como você falou, se eu trabalho com tecnologia, alguma coisa, eu posso trabalhar home office de qualquer lugar, né? Eu posso contratar outras empresas para fazer aquela prestação de serviço, né? Eu tenho indústrias que de repente está ali por uma questão de isenção, não vou mais ter, eu vou poder voltar para uma cidade maior. Pode acontecer de às vezes até algumas cidades aparecerem. Sim, e aí a lógica de onde a empresa vai se estabelecer, ela muda, né? E o gestor tem que estar atento a isso, né? Ele só vai trazer a indústria se ele atender os interesses dessa indústria, dessa grande empresa, né? Então, se a lógica hoje, ela majoritariamente ela é tributária, eu quero ir para onde eu pago menos imposto. Ele vai querer ir para um lugar onde ele tem mão de obra qualificada, né? Ele vai procurar, por quê? Porque independente de onde ele está pagando imposto para quem está comprando dele, né? Então ele vai ir para onde eu tenho uma estrutura de energia elétrica, onde eu tenho uma maior logística, Uhum, né? Onde eu tenho uma internet melhor, né? Eu uhum, sou uma empresa de tecnologia, onde eu quero estar? Eu quero estar onde tem uma mão de obra que me atenda em termos de tecnologia, ou eu quero ir para onde eu tenho uma internet que funcione em uma velocidade razoável, e eu quero ir onde o meu pessoal não saia, ou seja, onde ele tenha lazer, onde ele tenha, né, todo um aparato ali naquela cidade para que eu não perca essa mão de obra. educação de qualidade, Educação de saúde, qualidade, saúde, saneamento, perfeito. né? Então é isso que vai fazer uma empresa ficar. O tributário ficou para trás. Legal. Pô, aquelas cidades que estão investindo nisso aí vão sair na frente, né? Vão sair na frente, com Estão certeza. olhando, né? E assim, não vai ser fácil, porque a gente é uma mudança, claro que vai ter, né, um diferencial, só que quando a gente trabalha em planejamento urbano, né, é totalmente diferente de ações mais pontuais. Eu sempre falo o seguinte: planejamento urbano, a ação dela é que nem um movimento de um navio, né? Se você está dirigindo, né, entre aspas, não sei se nem se chama dirigir navio, né? Se você está dirigindo um navio, você quer mudar uma rota, a rota é bem lenta, né? Porque o navio ele faz um movimento muito lento. Isso é um planejamento urbano para 10, 15 anos. Você começa a notar que o navio mexeu Mas muito mais lento. Né? Agora, ações muito mais rápidas que acontecem no seu dia a dia, que nem Fórmula 1. Se você der uma mexidinha errada, você já bateu no muro, né? exato. Então, a gente tem que ter noção, né, das ações de curto, médio e longo prazo que uma cidade precisa ter, né? Sabendo disso. Essa aqui eu preciso movimentar rápido, né? Outras é mais longa. O tributário ele vai ter que ser um pouquinho do rápido, já pensando lá no futuro, né? Eu já tenho que começar a estudar isso aí. O que você aconselha, né, para o gestor municipal hoje, né? Vamos imaginar que você fosse prefeito de uma cidade, lá seu de 20.000 habitantes, né? E você já tem algumas indústrias, já tem algum desenvolvimento. O que você, como gestor, faria? Bom, Sabendo dessas. é, Você é, uma, já. é uma pergunta boa, né? Eu tô me imaginando aqui, sendo o prefeito lá da cidade. Eu já fui lá longe. Mas vamos lá, eu acho que o primeiro ponto é buscar qualidade de vida para quem está ali, né? Uhum, A cidade ela perde muita população. E basta a gente imaginar, né? Quantos dos nossos pais que moravam no interior e veio para a cidade para trabalhar, né? Ou seja, ele só veio para uma outra cidade, para uma capital, atrás de emprego, atrás de melhorar de vida, porque lá naquela sua cidade não ofereceu essas condições.
né? Porque eu tenho certeza que se fosse por uma questão de proximidade, da família, ele tinha ficado por lá mesmo, né? Então, enquanto prefeito e considerando toda essa nova sistemática, ele tem que pensar em manter a sua população. E como ele mantém essa população? Por tudo que nós já falamos, trazendo ali qualidade, né, na educação, qualidade na saúde, que os seus filhos tenham um colégio de qualidade, né, que ele tenha lazer, que ele tenha entretenimento, né? Quantas pessoas falam, eu gosto de ir para tal cidade, porque lá tem um barzinho, lá tem um restaurante bacana, lá tem um cinema, né? São coisas que às vezes a gente acha que são mais supérfluas, mas é isso que faz a população ficar em uma determinada cidade, né? Eu pensaria exatamente nisso. Até você estava falando, eu estava pensando aqui, vamos pegar aqui Goiânia, né? No entorno, nós temos várias cidades, né, da região metropolitana. Nós temos Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Trindade, que são cidades que estão ali conurbadas, né, com Goiânia. O cidadão que mora lá em Trindade, não adianta ser só morador de Trindade, porque um outro também se levantou uma coisa importante aqui. Não adianta eu ser só morador de Trindade. Se eu venho gastar em restaurante aqui em Goiânia, se eu venho para o shopping aqui em Goiânia, se eu venho aqui na feira comprar aqui em Goiânia, eu estou deixando o tributo aqui, é isso? Você está deixando o tributo aqui. Mesmo morando lá em Trindade. Mesmo morando em Trindade, porque o consumo ele foi feito pessoalmente, né? Agora, por exemplo, um curso online, se ele compra lá em Trindade, eu estou aqui em Goiânia e meu curso eu subo ele numa plataforma. Você compra em Trindade e consome esse produto lá em Trindade, aí vai para Trindade, porque é o local do seu domicílio. Né? Então, por exemplo, um restaurante, se ele sai de Senador Canedo, de Trindade, vem num restaurante em Goiânia, o imposto é de Goiânia. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo de Trindade, até porque a gente está trabalhando no plano diretor lá de Trindade, né? Estamos prestes a retomar lá o trabalho também em Trindade. O que eu estou percebendo, assim, quanto mais restaurante de qualidade que eu tiver lá, né? Entretenimento, né? Parque, nossa, o parque de diversão, alguma coisa que eu atraia a população aqui de Goiânia para ir, é uma coisa interessante. É uma coisa interessante, né? Aliás, onde nós temos isso muito em São Paulo, né? Você ali, os municípios vizinhos de São Paulo, eles têm muita atração, né? E aqui acontece o contrário, né? Aqui na região de Goiânia acontece muitos municípios vizinhos vindo para Goiânia atrás de um shopping grande, atrás de um lazer, de um restaurante melhor, né? Então os prefeitos têm que pensar nisso também. Por exemplo, Caldas Novas, né? Ela vai ser um polo atrator de dinheiro de Goiânia, né? Do estado de Goiás, até de Brasília, né? Perfeito. Então é um negócio. O entretenimento é uma coisa importante, né? Bons parques, boas. Aí também já entra uma outra coisa ambiental que a gente trabalha muito nos planos diretores, quer dizer, se eu cuidar do meu meio ambiente e souber trabalhar essa parte ambiental, né, para as pessoas terem lazer, de espaços para caminhada, espaços para fazer trekking, lá seu, né, competições esportivas também vão ser, eu acho que atrativos, né, das pessoas para irem visitar os restaurantes, fazerem compras, né, quer dizer, a gente também não, a gente não pode pensar só quem mora, né? E sim de como agora como que eu vou, desculpa a brincadeira, como é que eu vou roubar a população do outro, né? Exatamente. Eu acho que é um dos pontos que a gente pode estar trabalhando, né? São estratégias. Você vislumbra mais estratégias assim? Você já parou para pensar? Eu sei que quando a gente está com foco no trabalho, a gente está muito mais preocupado em entender como é que funciona, né? A gente acaba não pensando, às vezes, como o prefeito lá, mas a gente tem que começar a pensar nisso, né? Quais são os atrativos que eu vou ter que trazer para atrair, né? Sim, sim. E um ponto importante, a qualificação da população, né? Porque essa população qualificada, e aí nesse ponto o home office ele ajuda muito. Né? Por quê? Porque várias empresas hoje, elas, principalmente no setor de serviço, ela funciona muito com a pessoa em home office. Então, quem está em home office, ele está querendo o quê? O lazer. Onde ele vai se estabelecer? Ele vai se estabelecer onde tem o lazer. Então, ele consegue trabalhar de qualquer cidade. Então, a cidade que proporciona todas essas condições é a cidade que ele vai ficar e é ali que ele está atraindo toda a arrecadação daquilo que ele consome. Legal. Cara, muito bom o nosso bate-papo aqui, já estamos indo do meio para o fim, né? Mas eu acho que tem mais assuntos aí para a gente tá falando, sabe, Lucas? E, assim, do ponto de vista, assim, da cidade, essa palestra aí me impactou muito, por isso que eu te trouxe aqui, entendi que era importante, né, de a gente estar levando para os prefeitos, secretários, essas informações aí do impacto que vai trazer essa nova reforma tributária. Parece, assim, que ainda
como é que você percebe de uma forma geral, né? Os municípios estão atentos, estão chamando profissionais sobre isso aí, ou ainda está muito devagar? Como é que está? É uma pergunta boa, Salomar. E os municípios estão muito, mas muito devagar mesmo, né? Aliás, o que eu tenho visto são os municípios muito preocupados, né? Então a preocupação ela tá para todo lado, mas em termos de ações, até mesmo em termos de discussão do que eu preciso fazer, isso tem acontecido muito pouco, né? A maioria está ali parado, está esperando para ver o que vai acontecer, né? E o que eu posso garantir para vocês, né? Trabalhei ativamente na elaboração da reforma. Ali tem alguns pontos que são importantes de data, né? Então, o município fizer isso até tal data, aí ele tem uma condição especial. O município que fizer aquilo outro até tal data, ele já tem uma condição especial, né? Eu usei aqui o exemplo da receita de referência. A arrecadação do município até 2077, a base do que vai vir está amarrado no que vai se arrecadar em 24 e 25. Né? Então, são coisas que tem que fazer agora, não pode deixar para depois. Pois é, isso aí é importante. Deixa eu perguntar uma outra coisa aqui. Assim, por exemplo, você trabalha aqui em Goiânia, né? Eu não me lembro agora de cor bem como é que está a distribuição do PIB, né, de Goiânia, mas eu acho que em torno de indústria, acho que é em torno de 10, 12% do PIB de Goiânia é indústria, né? E se fala muito, né? A gente estava conversando já com vários profissionais da área de planejamento urbano, né, que a indústria é importante porque ela aumenta a renda per capita, ela tem atividades profissionais melhores remuneradas que outros segmentos, às vezes em relação a serviços e tal, né? Ela traz um plus a mais. E Goiânia precisava investir mais em atrair indústria. Nesse novo modelo, uma cidade gigante, né, como Goiânia, efetivamente ela precisa se preocupar hoje em trazer essa grande indústria para cá ou não? Como é que fica isso? Sim, Salomar, eu acho que trazer a indústria, eu não vou conseguir trazer ela por questões tributárias. Uhum. Mas ainda assim eu acredito que trazer a indústria é muito válido, né? Por quê? Porque quando eu trago uma indústria, eu trago também geração de emprego, eu trago, né, uma série de fatores que é importante para a cidade, além da questão tributária, né? E Goiânia, para ser mais preciso, Goiânia ela optou por um modelo de atração do setor de serviço. Uhum. Né? Então acaba que, por exemplo, lavanderia. Hoje nós temos muitos hospitais em Goiânia e as pessoas vêm do interior para tratar aqui em Goiânia, né? Mas as lavanderias que estão ali, né, do lado, praticamente quase nenhum hospital em Goiânia, eles mesmos lavam, né, as suas roupas de cama. Eles mandam para lavanderias. As lavanderias, regra geral, estão fora de Goiânia. Uhum. Né? Então, lá fora fica o imposto. Eu vou dar um outro exemplo. Esses coletas de sangue, né? Esses laboratórios que fazem análise de sangue, eles têm os postos de coleta. Você anda em Goiânia e tem vários postos de coleta em várias avenidas. Mas onde que é feito o diagnóstico? É feito, às vezes, em um município vizinho. É ali que está todo o aparato que ele vai fazer o exame, que ele vai analisar o seu sangue e ele te devolve o laudo. Então está em Goiânia apenas a coleta do sangue e a entrega do laudo. E não é esse o serviço. O serviço é o diagnóstico, que está lá fora. Então o imposto está lá fora. Né? Mas o meu sangue está aqui. Mas o meu sangue está aqui. Mas o serviço foi prestado lá fora. Olha o quanto é complexo. E por mais que eu esteja falando assim muito técnico do direito tributário, no final das contas eu estou te falando na qualidade da sua saúde, da sua educação, de tudo, porque o dinheiro está lá fora. Eu estou falando em um asfalto de qualidade, né, em uma discussão de onde coleta e onde faz o exame. Uhum. Né? Então, essa é a discussão que a gente tem que levar para as nossas cidades. Você falou de asfalto, né? O município contratou um serviço de asfalto para asfaltar as ruas, né? Mas a usina, né, de asfalto não é naquele município. Fica onde essa tributação aí? Então, se quem ele contratou está fora, se ele está comprando, né, ele é dividido entre origem e destino. Agora, se a empresa é uma prestadora de serviço e ela mesma está fornecendo essa camada asfáltica, a tributação fica onde é prestado o serviço. Uhum. Mas é uma peculiaridade por ser um serviço de engenharia. Uhum. Mas outros serviços isso não acontece. Onde está a empresa está sediada. Certo. E essas cidades assim do entorno, né, elas têm que se cuidar. Que eu estava citando aqui, Trindade, Senador Canedo, né, Aparecida de Goiânia, várias outras, né, Nerópolis está um pouquinho mais afastado, né, Goianira está próximo, né, apesar de às vezes ela ter uma população grande, né,
em virtude da qualidade, às vezes, do serviço de Goiânia, né, onde eu tenho um polo aqui de atração turística muito forte. Eu tenho, né, shopping, outras coisas que, de repente, a cidade não consegue oferecer, né? Isso também vai acabar roubando, né? Então, eu vou ter que fazer com que eu tenho que começar a me preocupar com coisas que eu não me preocupava quando prefeito, não né? se preocupava. Eu posso te dar um exemplo muito real, assim, que Uhum. né, todo mundo vai entender perfeitamente, né? Hoje nós sabemos, não é novidade para ninguém, que a população das cidades vizinhas, elas vêm se tratar em Goiânia. Às vezes, muitas vezes, pelo próprio sistema público de saúde. Para tratar em Goiânia, ele precisa ter um endereço de Goiânia. Uhum. Né? E às vezes ele mora lá em Umas, e aí nós andamos ali, por exemplo, o setor universitário, tá cheio de casa de apoio, né? E o Uhum. próprio município, às vezes, enche o ônibus, enche uma van e traz o pessoal para fazer tratamento aqui no município de Goiânia. Olha o que o município está fazendo diante da reforma tributária. Ele está pegando um cidadão que tudo que esse cidadão consome, tudo que ele compra pela internet, agora cada vez mais cresce as compras pela internet, com a reforma tributária, mesmo que ele seja cidadão lá de Inhumas, por ele ter colocado o endereço aqui para usufruir a saúde daqui, ele trouxe toda a arrecadação dele para cá. Caraca. Olha o quanto que é dinâmico, né? Explica de novo aí para nós. Vamos lá, nós estamos falando de levar para onde está o destino, certo? Sim. Então, por exemplo, esse cidadão que está lá em Trindade, que está lá em Umas, ele entra e faz uma compra pela internet. Hoje, cada vez mais, a representatividade de compras pela internet. Na compra pela internet, o imposto vai para o endereço. Eu tô lá em Umas, eu entrei na internet, na qualquer site, na Amazon, qualquer site. Eu entrei e fiz uma compra. Na hora que eu coloco o meu endereço, na nota fiscal vai ser identificada que o meu domicílio é em Umas e a tributação é 100% de Umas. Mas aí, por uma questão de atendimento na saúde pública, é muito comum ele sair de Inhumas e ele vem para Goiânia para fazer esse tratamento. A rede pública aqui em Goiânia, para receber ele, precisa que ele comprove que ele é um cidadão do município de Goiânia. E muitas vezes ele consegue um comprovante de endereço, ele pede um telefone na casa de um parente aqui em Goiânia, para ele ter esse comprovante de endereço. E quando ele coloca esse endereço em Goiânia, o que aconteceu? Todo o consumo dele vai trazer arrecadação para Goiânia. Então, olha só, por uma questão de saúde, que não tem no município dele, que ele vem tratar em Goiânia, toda a parte tributária daquele município de origem fica comprometida. Né? Então, na realidade, agora eu tenho que cuidar do meu cidadão, né? Então, por exemplo, onde é que você vai? Não, eu vou lá para Goiânia. Não. Não, vamos dar um jeito aqui. Vamos comprar aqui, compra aqui, almoça aqui. Não, nós vamos melhorar o nosso restaurante. Exatamente. Não vai para Goiânia. Então, por exemplo, às vezes a cidade ela tem muita indústria, ela é desenvolvida, mas grande parte, mas ali ao redor foram nascendo cidades dormitórios. E isso é muito comum, né? Uhum. Em razão do aumento de preços, imóveis são caros, às vezes de uma má distribuição da cidade, né? Um plano diretor que não é compatível. E aí ali estão as indústrias, mas a população está ao redor. Então, na hora que eu falo, onde você mora? Eu moro ali no município vizinho, eu moro ali no outro município vizinho. De manhãzinha vem todo mundo para trabalhar, de noite volta todo mundo. Essa empresa que tem a indústria hoje, ela tá tranquila. Não, eu tenho a indústria, isso me basta. A arrecadação fica aqui. Amanhã, quando a gente virar a chavinha da reforma tributária, para quem que vai a arrecadação? Vai para todos os municípios vizinhos que não se industrializaram, mas que hoje são cidades dormitório, porque é lá que me interessa agora. Né? Então, esse município que tem essas indústrias e que ao redor se instalar nas cidades dormitórios, ele tem que trabalhar e criar um plano diretor para que esse trabalhador tenha a sua cidade não só como de trabalho, mas como moradia, como residência. E assim, a gente vai ter que ter um cuidado maior agora, uma preocupação maior ainda para os prefeitos é que os serviços que são prestados na sua cidade sejam bons e de qualidade. Então, por exemplo, eu tenho bons restaurantes, ou eu saio aqui do meu município para ir no outro para ir num bom restaurante, né? Antes era só eu tinha que cuidar de saúde, educação, geração de emprego. Agora começou a me preocupar. Eu tenho boas lojas que oferecem produtos aqui de qualidade e com um bom preço e competitivos para o cidadão comprar aqui, a receita ficar aqui, né? Então eu tenho que me preocupar com outras coisas. Deixa eu te perguntar, a
apesar de a negociação de ISS, né, de ICMS agora vai ficar travada, né? O município também pode oferecer outras contrapartidas. Isso não está proibido. Quero trazer uma indústria, eu vou oferecer uma área X para o município. Isso o município isso não mexeu, né? Não mexeu. E aí né? até te perguntar já a segunda questão, né? Se não mexeu, o que você vislumbra assim, que o município também pode, de repente, atrair, pode usar como instrumento, ferramenta para atrair empresas, né? Apesar que o foco agora é atrair cidadãos, né? Manter. Mas é por isso que eu falo, que eu não descarto. Não é que a gente vai, eu não quero saber da indústria mais, eu quero o cidadão. Por quê? Porque ter o cidadão pressupõe ter emprego para esse cidadão, né? Então eu tenho que manter a indústria. E eu tenho que fazer por onde? E aí a reforma tributária ela proíbe a concessão de benefícios fiscais, tributários, né? Uma isenção, por exemplo. Mas ela não proíbe que seja feita a doação de um terreno, ela não proíbe que seja feito, por exemplo, o custeio de uma instalação, de uma fábrica, né? Ela não proíbe e essa é uma demanda muito grande, né? Principalmente aqui no nosso estado, que tem uma rede de energia elétrica que seja constante, né, principalmente nos interior, muitas indústrias, e eu falo muito com o empresário, eles falam, naquela região do estado eu não vou, porque ali eu não posso instalar um laticínio, porque eu não sei quando tem energia, a energia cai, no outro dia volta, e depois cai de novo, cada vez que ela cai eu perco tantos milhões de reais. Né? Então, tudo isso tem que ser pensado, uma estrutura, né, uma rede logística bacana para escoamento de produção, né, a própria energia elétrica que eu já falei, o custeio da implantação da fábrica, isso tudo é um diferencial muito grande além da isenção. Oferecer, não tem restrição. Nenhuma restrição. Estava pensando aqui, usina fotovoltaica, né? Não sei como é que funciona hoje, né? Você injeta, né, e paga um imposto aqui. Como é que vai ser a produção de energia? Nós temos regiões aqui no estado de Goiás que tem uma produção muito grande, né, de energia. Minas também está desenvolvendo bastante isso, né? Sim. Como é que vai medir o consumo? Quem está consumindo energia? Ele vai ser onde está sendo consumido, né? Então, por exemplo, eu posso instalar uma usina, por exemplo, em uma certa cidade, por exemplo, em Umas. Mas ali está a geração, mas eu vou fornecer essa energia, e hoje tem um sistema de compensação para isso, eu vou fornecer essa energia para um imóvel que está em Goiânia, para um imóvel que está em Caldas Novas, para um imóvel que está lá em Senador Canedo. Então ele fica na ponta, onde acontece o consumo. Então, também era uma coisa tributária que era importante. Às vezes cidades que não têm muito atrativo, mas, né, nós temos aqui, né, principalmente no norte do estado de Goiás, terras que geologicamente às vezes não são muito boas para agricultura extensiva, às vezes mais para pecuária, muito pedregosa e tal, e também com muita insolação, né? Sim. O próprio estado de Tocantins também, né? Também. Que tem uma produção solar muito forte, né? Então não adianta eu agora ter lá a produção de energia, não é mais um atrativo, né, se eu efetivamente não tenho esse consumo. Né? Isso. São negócios que a gente vislumbrava até a curto prazo um negócio interessante para o município, não vai ser mais no futuro. O município, eu não vou dizer que não vai ser interessante, mas o município tem que ter alguns cuidados, né? Por exemplo, eu posso lá conceder um terreno para uma iniciativa privada para ele fazer a implantação. E eu coloco condições, desde que essa energia seja enviada para consumidores de dentro do município. E aí eu seguro essa tributação dentro do município, né? Que gere emprego para a minha população aqui. Que, né? Gere emprego. Não vinha, porque de repente eu tô numa cidade, botei uma indústria, mas 50% dos empregados são de outra cidade, quer dizer, eles estão ganhando dinheiro lá. Perfeito. São essas amarrações que devem ser feitas, né? Então, tudo bem, eu vou te dar um terreno e o município, muitas vezes, ele tem esse terreno, pode montar aqui sua usina fotovoltaica, desde que você forneça para quem está dentro do município e desde que essa pessoa tenha pelo menos 80% dos seus funcionários sejam de pessoas que tenham domicílio aqui no município, de forma comprovada. Né? Então, aí a usina começa a fazer sentido. Sim. E agora temos que chamar um trabalhista aqui para saber se eu posso fazer exigir que o cara more lá no município domicílio, né?
Gente, ó, muito boa, Lucas, nosso bate-papo. Certeza que a gente vai estar vindo aqui mais vezes, né, para estar falando, né, sobre reforma tributária, porque ainda não está. Como é que está o projeto? Foi aprovado, sancionado? Tem alguma coisa ainda para regulamentar? Como é que está? Tem. A reforma ela foi aprovada no final de 2023, né, que foi uma mudança constitucional. Aí ele jogou muitas coisas para uma lei complementar e a lei complementar foi aprovada e sancionada agora, em janeiro de 2025. Essa é a lei complementar que instituiu os novos tributos, né? E agora nós estamos em fase de regulamentação. Então não é porque a lei foi aprovada que vai rodar. Então eu preciso de um novo modelo de nota fiscal eletrônica, novas obrigações acessórias. Eu preciso instituir o que foi criado lá, um comitê gestor do IBS, porque toda essa arrecadação ela vai ser centralizada e esse comitê é quem vai fazer o repasse para os municípios. Né? Então, essa normatização, essa regulamentação dos pormenores, nós estamos na fase disso. Só lembrando que o tempo está correndo e aí, no dia 1º de janeiro de 2026, pela Constituição Federal, já tem o novo IBS e a nova CBS em vigor, com a alíquota teste. Legal. Deixa eu te perguntar mais uma coisa que eu acho que eu estava até esquecendo, né? A gente trabalha também dentro do planejamento urbano, a gente planeja cidades para que as pessoas venham, né? Para elas virem, elas precisam de um parcelamento, ou precisam da construção da edificação, essas coisas todas, né? O que mudou, né? Principalmente se eu for abrir um loteamento hoje, né? Um empreendedor, o que ele tem que analisar a cidade que ele vai escolher, né? Vamos começar por um loteamento, depois a gente vai para a parte edificada, né? O que mudou aí? Essa questão, para ele não interessa, não teve muita mudança da escolha da cidade que ele vai em função de abrir um loteamento. Não, as regras do loteamento, a tributação do loteamento, ela mudou bastante, né? Então do modelo atual. Agora a escolha no modelo novo, tá tudo considerando só o modelo novo. Qual cidade escolher? O que muda? Muda a alíquota de destino, porque cada município, cada estado vai definir a sua alíquota e essa alíquota ela vai ser única, né? Então as regras são gerais, mas a tributação do destino ela vai ser diferenciada. Né? Então, explicar um pouquinho mais como assim essa tributação do destino vai mudar? Vamos lá. Hoje, uma pergunta que muita gente faz: e quanto que eu vou pagar no modelo novo, né? Então, cada município vai definir uma alíquota, tá? E essa alíquota, a legislação proíbe que ela seja diferenciada por produtos e serviços. Hoje eu tenho várias alíquotas de ICMS, várias alíquotas de ISS, cada município define a sua, cada estado define a sua. Agora cada município vai definir a sua. Ele vai dizer: no meu município a alíquota é 3%, ponto final. Cada município define a sua. Cada estado define a sua alíquota. No meu estado a alíquota é 15%, ponto final. E a União define a sua. E quanto que eu vou pagar? Eu vou pagar a alíquota do município de destino, mais a alíquota do estado de destino, mais a alíquota da União. É a soma, que é o que a gente chama de IVA dual. Né? Então, se, por exemplo, o consumidor, eu estou aqui no município de Goiânia e eu vendi para um consumidor lá no Tocantins, lá em Palmas, no Tocantins, vai incidir a alíquota de Palmas, mais a alíquota do Tocantins, mais a alíquota da União. Obviamente, quando ele faz um empreendimento imobiliário, ele faz um loteamento lá no município de Umas, vai incidir a alíquota de Umas, mais a alíquota do estado de Goiás, mais a alíquota da União. E essa alíquota ela pode variar. Então ela pode ter essa variação. Embora 90% das regras sejam iguais, porque está em lei federal, essa alíquota vai de fato impactar. Sei. E até uma coisa que você também estava falando, que a gente vai ter um novo modelo de venda agora, né? Por exemplo, se eu tenho esse copo aqui e está lá R$10 mais impostos, vai estar separado o que é o produto e o que é o imposto, né? Isso. É o que a gente chama de tributação por fora, né? Nos Estados Unidos, aliás, a maior parte dos países, né, já funciona desse jeito. Eu cheguei lá, peguei o copo. Hoje eu pego um copo na prateleira, tá lá, quanto custa? R$100. Eu vou pagar e é R$100, né? Mas não tem imposto? Tem imposto, mas o imposto tá embutido, né? Com a tributação por fora, eu vou pegar um copo lá, quanto custa? R$100. Na hora que eu for pagar, a moça do caixa vai me dizer, ficou 130. Não, mas eu peguei só o copo de 100. Ela vai falar, não, mas os 30 é o imposto. Então, o imposto ele é uma conta separada. E vai pagar separado também, você estava falando, né? Ele vai pagar junto, mas aí vai ter um modelo que vai ser regulamentado ainda que chama-se split payment. Então vai ter uma estimativa de quanto que é esse IVA e o próprio sistema financeiro já vai repartir. Então cada empresa vai ter uma subconta. Então, na hora que ela pagar o copo de 130,
ela vai passar o cartão de 130, ela vai fazer o Pix de 130, ela não faz dois diferentes. Mas o sistema financeiro vai dividir, que é o split, né? Divisão, split payment, divisão do pagamento, vai mandar 100 para a conta da empresa e 30 para uma subconta da empresa, que é travada. Ela, no final do mês, o fisco vai lá e limpa ela. Você não pode usar ela, né? E aí, de novo, outro problema gigante que as empresas têm que repensar. A gente sabe que o imposto, muitas vezes, ele é o capital de giro da empresa. A empresa deixa de pagar o imposto para pagar a folha, para pagar... E agora que ele é na fonte, já segura ele, né? A empresa tem que pensar nisso. Do lado... Não era o nosso assunto aqui, mas a gente tem mais um tempinho também que eu achei muito legal. Uma outra explicação que você deu é quem é que eu vou contratar? Agora é relação entre empresas, né? Quem é que eu vou contratar para prestar um serviço, certo? Eu tenho que contratar uma empresa que paga os seus impostos em dia, porque se ela não tiver as negativas, eu não retorno a minha compensação, é isso? É isso, né? Porque hoje o ICMS ele já funciona a gente chama de não cumulatividade, que é débito e crédito. Né? Então, eu vendi, eu tenho débito, eu tenho que pagar. Mas tudo que eu compro, eu pego o imposto da nota de entrada e isso é crédito. Então, no final do mês, eu faço uma compensação. Ó, eu tenho assim, 100 mil de débito, mas eu tenho 50 mil de crédito. Então, eu vou lá e pago 50 mil. Hoje esse crédito ele é chamado de crédito físico. Eu recebi a nota, eu comprei da sua empresa, Silmar. Eu recebi a nota, tem o destaque do ICMS, isso é crédito. Eu não vou me questionar, e o fisco também não vai, se você pagou ou não. Isso é outro problema do fisco contigo, mas eu tenho o meu crédito. Agora, o meu crédito só vai ser habilitado quando você pagar o imposto do lado de lá. Olha só, se eu for comprar da empresa do Selomar, a primeira coisa que eu vou perguntar para ele é: será que o Selomar paga imposto certinho? Ou ele só emite nota e nunca paga? Porque se ele for esse cara, eu não vou comprar dele, não, porque ele não vai me mandar crédito. Né? E aí é um outro efeito da reforma tributária. Entende que o próprio mercado ele vai expurgar o sonegador? Sim. O próprio mercado, não é o fisco que vai bater lá na porta, vim fechar suas portas. O próprio mercado vai regular isso, o sonegador está com dias contados, porque nós estamos entrando em uma década que todo mundo quer crédito. E se ele não paga, ele não manda crédito para frente, o mercado fecha as portas dele. Muito legal. E também, não sei se eu estou errado na minha avaliação que você está falando aqui, o município que tem uma empresa que não paga imposto também não é uma coisa interessante. Também não é uma coisa interessante. Exatamente. Exatamente. Até a escolha de quem que eu vou atrair lá, o município vai ter que ter um checklist lá. Vai ter. Ver, quem é esse Selomar aqui que está aparecendo aqui como uma empresa aqui, né? Exatamente. Então eu tenho que fazer uma análise assim, não é só, não, ele vai gerar 100 empregos. Vai gerar 100 empregos, tá, beleza, resolveu um problema. Mas ele não está pagando imposto aqui e o imposto que quem consumiu é a minha população e eu preciso desse dinheiro. Ele não vai receber também. Não vai receber. É isso mesmo. Então, olha a complexidade, né? E aí o que mais a gente fica mais sentido, Selmar, é ver grande parte dos gestores, principalmente gestores municipais, na inércia, no navio à deriva, né? Você deu o exemplo do navio, eu achei bem interessante, né? A curva dele é mais longa, né? Eu faço um planejamento a médio e longo prazo. Mas, pelo menos, um piloto que está atento, ele está fazendo a curva. A médio e longo prazo eu vou ver ele em outra direção. E quem está à deriva? Né? E aí, grande parte dos gestores, eles estão literalmente à deriva. Aí ele não está fazendo curva para lugar nenhum, é para onde o vento bate. Isso. Ou seja, vai dar problema. Não, é muito grande. Gente, se você gostou aqui do nosso bate-papo, né? Tava já até esquecendo aqui, mas pedindo encarecidamente para vocês, né? Tá gostando? Curte, né? Acione o sininho aí para ser notificado, né? Siga a gente aí no YouTube, porque conteúdo que nem esse aqui, eu tenho certeza, duvido aí, eu tive pesquisando na internet, muito pouca gente está falando sobre isso aí, principalmente sobre a reforma tributária voltada para os municípios. Sim. Né? Então a gente está sempre trazendo coisas interessantes. Nosso próximo programa vai ser também, a gente vai ter um programa, né, depois sobre retrofit, que a gente vai estar falando muito sobre como a gente pode melhorar a qualidade das cidades. Né? Então fique atento aí, curta e nos siga aí no YouTube, tá bom? Na rede social também, no Instagram, né? Nós temos lá o planejamento, _urbano, _ITCO. Também nos siga lá no Instagram. Lucas,
Pena aqui que está terminando nosso programa, né? Mas em breve eu tenho certeza que você vai estar de volta aqui, vamos conversando mais, vamos trazendo talvez cenários aí para os municípios, né? Já te convido aqui para a gente também estar trabalhando junto aí nos próximos trabalhos aí de planos diretores. Eu acho que vai ser, entendo que vai ser importante também ter um diagnóstico tributário para saber o que o município precisa atrair, mais empresa, mais pessoas, e aí a nossa equipe de urbanismo poder ver como trabalhar isso aí melhor. Te agradeço, te deixo aí, não sei se a gente esqueceu algum assunto que você acha que é importante, que a gente acabou esquecendo. Eu acho que o nosso assunto, o Celomar, ele não tem fim, não. Né, dava para a gente falar aqui mais algumas horas sobre ele, né? Mas quero deixar o meu agradecimento, né? Eu acho que é um assunto de extrema importância, né? E também parabenizo pela iniciativa. E de fato, né, a gente que está falando de reforma tributária, a gente sempre está falando com um viés diferente, né? Na relação ali fisco-contribuinte, paga imposto, não paga imposto, carga tributária, mas e o reflexo disso para os municípios? Né? É difícil a gente achar um local para falar sobre isso e, no final de contas, é o que importa. Né? O que importa para o município, para o cidadão, o que o gestor tem que fazer. Então, parabéns por enfrentar o assunto. Sempre que precisar, estamos aqui à disposição. Eu só enfrentei porque eu trouxe um grande guerreiro aqui que sabe, né? A gente não podemos ir para a luta desarmado, né? Então temos que trazer quem sabe, né, sobre esse assunto, né? E até você estava falando, estava me lembrando que a gente acabou até não falando, né? Mas é um cenário de uma cidade, por exemplo. Se a minha cidade for muito boa, né? Por exemplo, vamos usar o exemplo de Caldas Novas. Ele não tem tanta população, mas muita gente vai para lá e acaba comprando time sharing para negócio e tal, né? Sim. Então, a compra de imóveis também em alguns lugares, segunda moradia, ela pode trazer também rendimentos, porque queira ou não queira, se é segunda moradia, ou eu vou estar alugando para alguém que vai estar lá, ou eu vou passar um fim de semana lá consumindo, né? Perfeito. Então eu também tenho que pensar assim, não, eu não tenho como competir com Goiânia. Não, você não precisa se preocupar com competir com Goiânia. Você pode ser um diferencial a Goiânia. O que Goiânia não te dá, que eu vou te dar aqui, né, na nossa cidade. Acho que é um viés também importante a gente estar pensando. Legal, grande bate-papo. Se você gostou, né, deixa o like, né, curta. E o Lucas falou aqui de complexidades, né? É isso que a gente quer falar para você de complexidade, trazer assuntos complexos aqui, esmiuçar. Espero que você tenha gostado e até o nosso próximo podcast. Grande abraço e muito obrigado pela sua audiência.